Por aquilo que nós queremos de 2015. O que você mais quer em 2015? O que você mais deseja em 2015? Já pensou nisso? Mas aí quando a gente acaba de cantar este hino, hoje de manhã eu já falei isso aqui, nós não tínhamos cantado esse hino, mas agora cantando esse hino eu quero novamente dizer que se quando eu faço essa pergunta, ou quando você foi indagado ao longo dessa semana o que você mais quer em 2015, se a resposta não foi este hino, precisa ser esse hino. A coisa que nós mais devemos querer em 2015 é estar mais perto de Jesus, é querer mais de Jesus, é ter mais de Jesus, é imitar mais a Jesus e andar mais com Jesus. Então eu queria que você, nesse momento que nós vamos orar, pensasse nisso. Você pensou nisso? Durante esse mês de dezembro, quando foi chegando o final do ano, quando você foi pensando em 2015, passou pela sua cabeça isso? Eu quero ser mais de Cristo, eu quero obter mais, eu quero estar mais perto dele. Foi isso que passou? Olha, todos os outros desejos precisam ser secundários a esse. Esse precisa ser o grande desejo nosso em 2015. Por isso nós vamos cantar de novo o coro. Nós vamos fazer desse hino uma oração. Esse hino é uma oração. Então vamos cantar primeiro de novo a primeira estrofe. E vamos, se você não tinha pensado nisso, eu queria em nome de Jesus pedir a você que pense nisso. Que o maior desejo meu em 2015 seja estar mais com Jesus. Eu quero mais de Jesus. Eu quero andar mais perto de Jesus. Vamos cantar de novo? Aí depois nós vamos orar. Mais de Cristo quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do meu mestre Salvador. Fique na sua cabeça onde você está e ore a Deus agora. Transforme essa oração na sua. Diga para Deus que você quer mais de Cristo em 2015, que você quer mais do seu amor, você também quer mais amá-lo, mais andar com Ele, mais imitá-lo, mais intimidade com Ele. Faça esse pedido primeiro, depois coloque os outros pedidos, as outras coisas que você deseja alcançar em 2015. Coloque diante do Senhor seus desejos, mas coloque primeiro esse, se é realmente de coração, se é isso realmente que você deseja nessa noite aqui.
Senhor Deus, nosso Pai, nós clamamos ao Senhor nessa noite, assim como clamamos pela manhã, que o nosso maior desejo nesse 2015 seja o Senhor, que o Senhor seja aquilo que nós mais desejemos. Ó Deus, que nós possamos priorizar nesse ano uma vida cada vez mais perto de Ti, andar em Tua presença, buscar uma vida de santidade, andar nos Teus caminhos, desfrutar do Teu amor, sermos mais íntimos, vivermos, ó Pai, de acordo com a Tua vontade. Eu sei que o Senhor tem muitos planos e o Senhor quer abençoar o Seu povo. E todos nós aqui temos sonhos, temos objetivos, temos desejos para esse ano. Mas que nada, nenhum outro desejo supere o desejo de andarmos com o Senhor, de estarmos na Tua presença, de fazermos a Tua vontade. Ó Deus, nós te pedimos que seja um ano ricamente abençoado na vida de cada um que está aqui nesta noite. Tu ouviste, Senhor, o pedido de cada um aqui. Cada um tem colocado sonhos na família, sonhos na vida profissional, sonhos, Senhor, na vida sentimental, sonhos os mais variados, sonhos ministeriais, muitas coisas que desejamos conquistar aqui na igreja, e principalmente o desejo de ver muitas vidas se voltando para o Senhor. Ó Deus, nós te pedimos, abençoa-nos e nos dê, Senhor Deus, um ano com muitas conquistas para o Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Você já deu um abraço na pessoa que está do seu lado, atrás? Você já foi até um visitante? Você já foi até um visitante? Diga aí, diz para esse visitante: seja bem-vindo à nossa igreja. Em nome do Senhor Jesus, vamos dedicar os nossos dias e as As palmas. Bênçãos teus, é a promessa de Deus. Tempos benditos, ventos, chuvas cantadas dos céus. Chuvas de bênção dos céus, toma somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teus, vida de paz e perdão, os pecadores curados.
Amém? Podem sentar, irmãos. Nós vamos abrir a palavra de Deus. Eu vou caminhar aqui em alguns textos, num capítulo e parte de um outro capítulo. Por isso que, por misericórdia, eu pedi que irmãos sentados. Vamos abrir então a palavra de Deus lá em Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13. Atravessemos 2015 vitoriosamente. Amém? Amém. O capítulo 13, eu quero voltar lá um pouquinho. A partir do versículo de número 17, depois eu lerei todo o capítulo 14. Que você abrisse aí a sua Bíblia, acompanhasse essa leitura. Esse assunto está na moda, né? O filme que está aí no cinema agora sobre Êxodo, não sei quantos já viram, mas é interessante. É interessante, né? Não tem um rigor bíblico, né? Que não é a intenção do autor, mas vale a pena, vale a pena. A essência do assunto foi preservada. Então, esse texto começa dizendo o seguinte, todos já acharam? Do 13 a partir do 17. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, que José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram do Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles com uma coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite uma coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna do fogo de noite. Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piaiote, entre Migdol e o mar, acampem à beira-mar, de fronte de Baal-Zephon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio de faraó e de todo o exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e assim fizeram os israelitas. Contaram, melhor dizendo, ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram, o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então faraó mandou aprontar a carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos, carros de guerra do Faraó, os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e alcançaram quando estavam acampados à beira do mar, perto de Piaiote, de frente a Baal-Zephon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Interessante esse texto, como que os israelitas, há poucos, no versículo 8, diz que eles marchavam triunfantemente.
E agora, diz o texto que eles estão aterrorizados. De triunfantes para aterrorizados. A gente sempre está na vida de um alinhamento muito tênue para essas coisas, né? É uma reflexão interessante. Ao aproximar-se do faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam, estou repetindo no versículo 10, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulo do Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes terá hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota de Faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do Faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente do exército de Israel retirou-se, colocando atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para uns e luz para outros, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e se tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, os israelitas atravessaram pelo mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os carros, cavalos de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez com que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar. Ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e todos os seus cavaleiros, todo o exército de Faraó que havia perseguido os israelitas lá dentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parte de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés. Amém? Vamos orar? Aplica, Senhor Deus, a tua santa palavra em nossos corações nesta noite. Fala-nos aqui agora, Senhor. Dê vida à tua palavra. Ó Pai, dá-nos a tua orientação, iluminação, capacitação, unge os nossos lábios, para que possamos pregar a tua palavra de acordo com a tua vontade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, esse é um dos textos mais extraordinários da Bíblia. Há alguns teólogos que acham que esse episódio da Bíblia, em que os israelitas atravessam de forma espetacular o Mar Vermelho, é o terceiro ou quarto fato mais espetacular da história humana.
primeiro seria a morte de Cristo, ou o nascimento virginal de Cristo, porque se Cristo não nascesse, não teria morrido. Uma maneira extraordinária como Cristo nasceu, o fato de ele ter vindo ao mundo, o homem que se faz carne, a encarnação de Cristo é uma das coisas mais espetaculares da história. A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. E em quarto lugar, viria esse episódio. Esse episódio é um episódio que temos muito que aprender sobre ele. Agora, nunca podemos esquecer que aqui o texto está falando da redenção de Israel. A redenção de Israel é a nossa redenção. Por quê? Porque a promessa, a aliança feita com Abraão, é que nesse povo seriam benditas todas as famílias da terra. Então, teve um momento da história que os israelitas, para se manterem livres e vivos, eles tiveram que ir para o Egito. Quem levou? José. Mas agora, para que haja redenção de Israel, eles precisavam voltar, serem libertos. Então, aqui diante desse texto, nós estamos diante da redenção de Israel. Muitos teólogos também fazem desse texto um tipo da morte de Cristo. Porque assim como Cristo, quando morreu, foi para a redenção de todo homem, aqui, quando eles atravessam o mar, do outro lado estava a liberdade. Então, a redenção de Israel é a nossa, porque é através desse povo, todas as famílias da terra seriam benditas em Cristo. Então, é um texto central na Bíblia, importantíssimo. Cerca de 3 milhões de pessoas estavam nessa saída, 600 mil homens, somando mulheres e crianças. Deus abençoou extraordinariamente essa saída. Não dá aqui para a gente detalhar como tudo aconteceu, porque eu quero fixar nesse texto. Mas vocês conhecem a história, sabem como o povo estava ali sendo terrivelmente escravizado, como Deus usou várias manifestações da natureza para tocar, para agir, para se manifestar, para revelar a sua obra. E aí então Deus foi agindo, até que chegou aquela noite terrível para uns e bênção para outros, a morte dos primogênitos, e ali naquela noite os primogênitos do povo de Deus foram poupados, e aquela foi a noite da saída, né? Uma cena, nós pensamos que deve ter sido algo terrível por um lado, extraordinário por outro. Então o povo sai. O povo saiu. E agora, diz a palavra de Deus, que Deus, então, quando eles estão saindo, quando o faraó deixou sair o povo de Deus, Deus não os guiou pela rota dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Eu quero começar nesse texto. E Deus disse para aquele povo, que Deus está dizendo aqui na sua palavra, que ele não foi pelo caminho mais curto, porque naquele caminho eles enfrentariam guerra. Eles estão enfrentando guerra, já complicaram a coisa, agora imagine enfrentando. Então a primeira reflexão que eu quero fazer nesse texto aqui para nós, aqui, para aplicarmos a nossa vida nesta noite, é que estamos diante de um desconhecido, que é 2015. Ninguém aqui sabe exatamente o que vai acontecer com você esse ano, sabe? Nós estamos diante de um desconhecido e precisamos atravessar esse desconhecido, e para que nós possamos atravessá-lo vitoriosamente, nós não podemos esquecer que Deus, eu não sei, você não sabe, mas Deus sabe o que vem a nós.
Deus sabe o que vem à frente. Eu não sei, mas Deus sabe. E agora, assim como Deus chegou para aquele povo e disse: olha, vocês não vão por essa rota que vocês normalmente fazem. Você era uma rota mais pelo litoral. Vocês vão por outra rota. Vai ser mais difícil? Vai. Vai ser mais longe? Vai. Mas vai ser mais seguro. Como Deus sabe o que vem pela frente, consequentemente, Deus sabe o que é mais seguro. Deus sabe o que é melhor. Todos nós temos sonhos, temos objetivos, temos alvos para 2015. Cuidado para não pegar o caminho mais curto. Cuidado para não pegar o caminho mais rápido. Os caminhos mais curtos nem sempre serão os caminhos melhores. Os melhores serão sempre os caminhos e a rota que Deus apontar. Os caminhos de Deus para nós nem sempre serão mais fáceis. Mas por certo, a rota e o caminho que Deus apontar, a maneira como Deus apontar, sempre serão os mais seguros. Mas nem sempre serão os mais fáceis. Você já fez a seguinte coisa? Você já se perguntou alguma vez assim: mas comigo tudo tem que ser complicado? Mas comigo tudo tem que ser difícil? Mas comigo tudo tem que ser sofrimento, dificuldade? Você já se pegou fazendo isso? Mas quem sabe você está igualzinho dos israelitas. É Deus que está fazendo isso com você. É Deus que está dizendo assim: ó, o mais difícil, o mais longo, mas vai ser melhor para você. Vai ser o mais seguro para você. Nem sempre o mais fácil, o mais rápido, mas muito bem de Deus. Aqui Deus disse: vocês vão pelo mais longo, vocês vão pelo mais difícil, mas vocês vão pelo mais seguro. Se vocês forem por esse caminho mais rápido, vocês vão encontrar guerra. Vocês vão encontrar inimigos poderosos que vão se levantar no caminho de vocês. E serão dificuldades tremendas. Os caminhos de Deus nos poupam, irmãos. De Deus é que vêm as condições para sermos bem-sucedidos. Preste bem atenção nisso. Na jornada, na caminhada da vida, é de Deus que vêm as orientações para sermos bem-sucedidos. E eles só foram bem-sucedidos porque seguiram a direção que Deus apontou a rota. Como eu falei e quero repetir, nem sempre o mais rápido e o mais fácil é o melhor. Deus sabe que há dificuldades em determinados caminhos que nos fariam sofrer muito mais. E que na maioria das vezes não estamos preparados para enfrentar esses sofrimentos. Então, ao enfrentar uma guerra, por certo aquele povo ficaria completamente desanimado. O mais difícil que seja o caminho de Deus é mais seguro, mais confiável. Deus conhece o início e o fim da jornada. Deus conhece a melhor e a mais segura rota para atravessar no 2015. Amém? Então, presta bem atenção. Estamos iniciando um ano, estamos iniciando uma jornada. Queira sempre seguir a rota, o caminho, a direção que Deus apontar, mesmo que ela seja mais longa, mesmo que ela seja mais difícil, mesmo que ela lhe custe mais, mas será melhor. Amém? Nós estamos no mundo da tecnologia, tudo está muito fácil. Quando eu era criança, minha mãe, a gente queria comer uma pizza, como é que a mãe fazia? Tinha que fazer a massa.
tinha que comprar material, tinha que fazer aquilo. Agora, quando lá em casa meus filhos querem comer pizza, basta eu fazer o quê? No máximo, quanto tempo, moço? Meia hora. É muito? Não é assim? Tem que ser 20 minutos. Por quê? Porque nós gostamos das coisas, nesse mundo que nós estamos vivendo, nós queremos as coisas fáceis, rápidas, curtas, mas nem sempre esse é o caminho de Deus para a nossa prática de vida. Então aqui Deus coloca aqui o povo para o caminho mais longo, mais seguro, melhor. Eles não estavam ainda preparados para enfrentar os filisteus. Amém? Segunda aplicação que eu quero fazer nesse texto é: atravessemos vitoriosamente 2015. Primeiro, Deus sabe o que vem à frente, então siga a orientação dele, porque você não sabe, ele sabe. Segundo, ande sempre na presença de Deus, porque Deus é suficiente para prover o que necessitamos. Ele é suficiente para prover. O que estava acontecendo? Versículo 21, abre lá a sua Bíblia, vai lá na sua Bíblia. Versículo 21 e 22 diz assim: durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e à noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Agora olha o que é interessante desse texto: a coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Ou seja, aquela coluna que iluminava a noite, aquela coluna que protegia, ela não se afastava de modo nenhum. E olha bem, essa coluna e esse fogo simbolizam a presença de Deus. A presença de Deus providenciando aquilo que nós necessitamos. Agora veja bem, esse povo reclamou, murmurou, esse povo cometeu muitas coisas que desagradou a Deus, porém, essa coluna de nuvem, essa coluna de fogo, só saiu do meio do povo no dia que eles chegaram na fronteira de Canaã. Os acompanhou durante todo o tempo. Que coisa extraordinária. Como isso conforta o nosso coração e saber que a presença de Deus e a providência de Deus na nossa vida não depende do nosso desempenho. Só depende da graça e da misericórdia de Deus. Amém? É extraordinário. Então, vamos atravessar o ano, não esqueçamos disso. Que essa presença de Deus conosco, ela é suficiente. Não queira mais algo antes do que querer a presença de Deus. Sabe por quê? Que muitas vezes nós lutamos mais por outras coisas do que pela presença de Deus, simplesmente por causa de uma coisa: nós não temos convicção na alma que a presença de Deus é suficiente. Se nós tivéssemos a plena convicção que a presença de Deus é mais do que suficiente, esse seria sempre o grande, o maior desejo da nossa vida. Então, para nós atravessarmos 2015, esse texto nos ensina isso. O fato de estarem obedecendo. Outra coisa que eu quero te dizer é que esse povo, ele estava fazendo o quê? Ele estava seguindo uma orientação de Deus, ele estava seguindo a orientação de Moisés, mas mesmo seguindo a orientação de Moisés, eles enfrentaram adversidades, problemas, dores, mas aquela coluna de fogo nunca os abandonou, aquela coluna de nuvem nunca saiu de perto deles.
Senhor o tempo todo, o tempo todo. Meus irmãos, essa providência de Deus, essa presença de Deus fala de proteção, fala de providência, fala de presença. Não esmoreça em 2015. Não esmoreça em 2015. Tenha fé na providência de Deus. Priorize a presença de Deus em sua vida. Deus nos guiará ao longo da jornada de 2015. Assim como guiou os pastores hoje estão se mandando em 2005, né? Uma hora a Cristina também de manhã falou 2005. Então, o povo, Deus nunca estará distante de nós, assim como nunca esteve distante da vida. Eu, quando estava estudando essa semana e lendo alguns textos, eu fiquei muito impressionado, porque quando a gente vai lá para o último versículo de Êxodo, vai lá no último versículo de Êxodo, por favor, vai lá no capítulo 40. Caminha comigo até lá, vamos dar um pulinho até lá, no capítulo 40. Aí no capítulo 40, sabe o que diz lá? De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Ou seja, Deus esteve presente com eles o tempo todo. Mas, pastor, lá naquele momento do deserto, quando eles fizeram isso, fizeram aquilo, Deus estava lá. Deus estava lá. Quando eles desobedeceram Moisés, Deus estava lá. Quando eles murmuraram contra Moisés, Deus estava lá. Deus estava lá. A graça de Deus, a misericórdia do Senhor. Então, ele não se afasta, ele nunca se apartou dele, diz esse grupo. Nunca se apartou deles, apesar deles. É graça. Muitas vezes sentimos Deus longe, mas pela graça de Deus tem essa condição. Deus nunca está longe, Deus sempre estará longe. Então, irmãos, a segunda reflexão que eu quero fazer nessa noite, baseada nesse texto, é: atravessemos 2015 vitoriosamente, com essa convicção de que a presença de Deus é suficiente para prover tudo o que necessitamos. É indispensável, é prioritária, Ele sempre estará conosco. Amém? Diz para a pessoa do seu lado aí: Deus sempre estará com você. Deus sempre estará com você. Agora, se você estará com Ele, aí, meu amigo, aí, mas que Ele sempre vai estar perto de você, que Ele sempre quer estar do seu lado, não tem jeito. Terceira reflexão que eu quero fazer, para nós passarmos para nós atravessarmos 2015 vitoriosamente. Não se intimide com duas coisas. Não se intimide com o poder do inimigo e com a força das circunstâncias. Tem duas coisas que nos intimidam. Uma é o poder do inimigo, sim ou não? Pode nos intimidar. E a outra coisa que pode nos intimidar é a força das circunstâncias. As circunstâncias têm uma força tremenda, tremenda. E aqui, já entrando no capítulo 14, volta lá para o capítulo 14, diz que, versículos 10 e 11, e quando eu estava lendo o texto, eu li antes do 8, diz que os israelitas estavam marchando triunfantemente, eles estavam realizando um sonho, eles estavam saindo da escravidão egípcia, que foi tremendamente ruim para eles. E eles saem agora triunfantemente. Só que em determinado momento, o que aconteceu? O faraó se tocou da besteira que ele fez, né?
Ele disse: rapaz, perdemos mão de obra boa e barata. Muitas coisas que acontecem na história tem um fundo econômico também, né? Aqui, além de espiritual, tem uma questão econômica, o homem ficou bravo. E ele então, o que ele faz? Deus endurece o coração, ele vai atrás do povo. Diz o texto que agora vamos para o versículo 10. Ao aproximar-se do faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção dele. O que eles fizeram? Eles olharam, eles avistaram os egípcios. E diz o texto que quando eles olharam e avistaram, eles ficaram aterrorizados. Presta atenção. Uma coisa é quando você está passando por um problema, por uma situação e você vai clamar a Deus cheio de fé, cheio de confiança. Outra coisa é quando você vai clamar a Deus em pânico, em desespero, aterrorizado. Eles aterrorizados clamaram e disseram para Moisés: ô Moisés, foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para cá? Sarcasmo. Já tínhamos dito do Egito, desde que o pai seremos escravos, antes de ser escravo no Egito e morrer no deserto. Porque essa reação foi um povo de uma postura triunfante. Da noite para o dia, está agora aterrorizado com pânico. Diz o texto que eles olharam, eles se fixaram na força e no poder dos egípcios. Quando nós falamos da presença de Deus e quando nós falamos da providência de Deus, a gente não pode confundir as coisas. Presença e providência de um Deus que controla tudo não quer dizer que não teremos dificuldades. Sempre teremos. Mas uma coisa que acontece conosco é que quando nós nos deixamos dominar pelo pânico e pelo desespero, as nossas mentes e as nossas memórias distorcem. Então vejam bem, presta atenção no que eu vou dizer. Quando nós nos deixamos dominar pelo pânico e desespero, o pânico e o desespero distorcem as memórias e despertam paixões negativas. Quando eles entraram em pânico e desespero, o que aconteceu? Aquilo fez com que eles distorcessem a memória. E eles esqueceram ou eles distorceram a fidelidade de Deus no passado. E é muito comum acontecer isso quando a gente entra em pânico e quando a gente entra em desespero. As nossas mentes são distorcidas e a gente esquece o que Deus fez no passado. Esquece o que Deus já fez a nosso favor, os atos poderosos de Deus. E começam, quando a gente entra em pânico, começa a despertar paixões negativas. E aí, quando começa a despertar essas paixões negativas, eles fazem duas coisas. Primeiro, eles começam a falar do desejo de voltar ao Egito e começam a agir de forma sarcástica com Moisés. Tudo isso resultado de quê? Do pânico, resultado do desespero. Por quê? Porque ao invés de olharem para frente, ficaram concentrados no poder do inimigo e na força das circunstâncias. Para vencermos 2015, nós temos que aprender essa lição. Não deixe que o poder do inimigo e as forças das circunstâncias te intimidem, porque se te intimidarem, podem levar o pânico ao desespero. E o pânico e o desespero vai distorcer mentes
e despertar paixões. Então, confie em Deus. É pela maneira como reagimos diante das situações difíceis que demonstramos nossa confiança em Deus. E tem uma coisa muito interessante que a gente nunca pode esquecer. Se eu perguntar aqui, quantos gostariam que Deus colocasse uma coisa grande nas suas mãos? Quantos gostariam que Deus desse assim, uma tarefa grande para você lá no seu trabalho, te colocasse numa posição alta, para você ali ser um instrumento de Deus, para você ser bem sucedido, mas também ser um instrumento de Deus? Quantos talvez tivessem no seu ministério, no ministério que você atua, você gostaria que Deus colocasse uma coisa grande na sua mão, uma tarefa grande, algo grande para você fazer? Mas saiba de uma coisa: Deus só coloca coisa grande na mão de quem confia muito. Deus não coloca coisa grande na mão de quem confia pouco. E se você quer coisa grande das mãos de Deus nas suas mãos, você precisa confiar muito. Porque Deus não coloca coisa grande na mão de quem confia pouco. Então, quando confiamos em Deus, nós somos poupados de muitos desgostos. Quando os israelitas, por falta de fé, falta de confiança, enfrentaram muitas aflições, enfrentaram muitas dificuldades, ficaram apenas olhando para as circunstâncias adversas, eles acabaram se sentindo frágeis, inseguros, descontentes, revoltados e sem esperança. E quando é que aconteceu isso? Quando a confiança em Deus caiu, quando a confiança em Deus abaixou. Por quê? Porque eles se concentraram demasiadamente no poder do inimigo e na força desse inimigo. Para atravessarmos 2015 vitoriosamente, nós temos que pensar e atravessar o ano confiando no Senhor, no seu poder, na sua graça, na sua misericórdia, o Senhor. Nunca esqueçamos que o Senhor luta por nós. Quando nos sentirmos num beco sem saída, é sempre melhor confiar, buscar a ajuda de Deus. É melhor clamar do que reclamar. É melhor louvar do que murmurar. E é melhor confiar do que se revoltar. Amém? Então é isso. Último lugar, quarta reflexão que eu quero fazer nessa noite com você nesse texto. Caminhando, passeando um pouco nesse episódio tão extraordinário da história do povo de Deus. Eu espero que esteja abençoando a sua vida. Moisés então vai voltar-se para o Senhor. Moisés diz àquele povo: o Senhor lutará por vocês, versículo 14, somente acalme-se. E com certeza Moisés então vai clamar ao Senhor. Versículo 15 diz o Senhor a Moisés: Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que marchem, que sigam avante. Versículo 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à sua direita e outra à sua esquerda. Siga em frente. Por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que siga em frente. Só uma coisa para você. Em 2015, para você agir, passá-lo, vencê-lo vitoriosamente, você vai precisar entender se a hora, se o momento que você está vivendo em determinadas situações, se é hora de aclamar ou é hora de avançar.
Tem muita gente que não está atravessando vitoriosamente na vida cristã e na vida de um modo geral, porque não sabe discernir a hora de aclamar e a hora de avançar. Não era mais hora de clamar. Agora é hora de avançar. A hora de clamar já tinha passado. A oração, ela é importantíssima na vida cristã. Nada é tão importante na vida cristã como a oração, mas saibam que chega a hora que temos que agir. É a hora da ação. Quando depender apenas do nosso esforço e recurso, sigamos em frente orientados pelo Senhor e vamos amadurecer, vamos crescer. Quando os nossos recursos não forem suficientes, temos que deixar que Deus intervenha para que nós possamos caminhar. Mas preste atenção, nunca faça da oração um instrumento de procrastinação. Às vezes, o que está faltando não é oração, é ação. E muitas vezes nós fazemos da oração um instrumento de omissão, como disse Martin Luther King, e fazemos da oração um instrumento de procrastinação. Ou seja, estamos usando a oração para deixar as coisas para depois. Quando Deus já mostrou, você já clamaram, e agora é hora de avançar. Então avance. Não precisa mais orar agora sobre esse assunto, Moisés. Moisés, eu já estou dizendo o que você tem que fazer. Você já sabe. Agora vamos falar aqui, vamos conversar um pouquinho aqui. Quantas vezes nós ficamos orando por coisas que nós não sabemos o que tem que ser feito? Fala a verdade. Presta atenção, se você não interpretar bem o que eu estou dizendo, você pode achar que eu estou tirando o valor da oração. Não estou não. Estou dizendo que nós temos que clamar sempre, mas tem uma hora que é preciso parar de clamar para agir. Ah, pastor, eu estou orando. Passei o ano inteiro orando pelos meus amigos do coração. Mas fez o quê? Vai ficar orando o tempo todo para os seus amigos do coração? Sem fazer nada? Talvez Deus está dizendo para você: vem cá, meu filho, marche, é hora de agir. É hora de agir. Chegará a oração, chegará a hora em que a nossa fé, confiança em Deus terá que se manifestar em ações concretas. Em 2015, porque a fé sem obras é morta em si mesma. Por que clamas a mim? Chega a hora de seguir. Vamos lá, Moisés. Bota esse povo para marchar. Sigamos adiante. E se eles não seguissem adiante? O que aconteceria se eles não seguissem adiante? Mesmo que ficassem clamando, mas não seguissem adiante, eles seriam derrotados. Por quê? Porque a ordem de Deus estava dada. A ordem é avançar. O que Deus queria para eles não estava aquém do mar, estava do outro lado do mar. E às vezes na vida acontece isso, que Deus tem para nós está do outro lado. E se você não avançar, não seguir, não avançar, você não vai conquistar o que Deus tem para você. E é uma coisa muito interessante, que é uma discussão muito grande no meio teológico e meio não teológico, né? Sobre esse ato sobrenatural de Deus. O que foi que aconteceu? Eles foram lá para o Mar do Junco, mais lá em cima, onde a água mais rasinha, houve um problema de maré, houve a gente vai ouvir muitas teorias, né? Mas a gente nunca, um fato que atesta que foi um ato sobrenatural de Deus, não é se a água desceu nem subiu, se o mar abriu ou não abriu, né? O fato que atesta que foi um ato sobrenatural de Deus é porque o mar abriu para um e fechou para o outro. Né? Como é que o mar sabia que os egípcios tinham que fechar? Seja vento, seja maré,
seja lá um evento da natureza que tenha sido. Como é que sabia que para o Egito tinha que fechar? Como é que sabia que para os egípcios tinha que voltar o que era antes? Então, toda essa discussão sobre como foi, ela não é mais importante. O mais importante é, seja o meio natural que Deus usou, como é que o mar sabia que na hora dos egípcios ele tinha que voltar? Não sabia. Foi um ato sobrenatural de Deus. Foi uma intervenção de Deus. Nós não podemos tirar a sobrenaturalidade do evento. Foi um evento de Deus. Deus pode ter usado meios naturais, mas pelo fato de permitir a passagem de um e a não passagem de outros, é aí que está a profundidade do sobrenatural de Deus. Foi uma intervenção histórica do poder de Deus na preservação do povo para o qual viria o Salvador do mundo. Olha a coisa interessante que o Russell Champlin fala sobre isso. Ele diz o seguinte: a natureza, a história e o poder de Deus aliaram-se às margens do Mar Vermelho. Ali estavam aliados no Mar Vermelho a história, a natureza e o poder. Deus age por meio da natureza, mas também opera acima da natureza. Deus age por meio da história, mas age acima da história. E quando Deus age assim, nós nos surpreendemos com as obras-vindas das coisas. Então, em 2015, quando você estiver diante dos mares para atravessar, você possa confiar no poder sobrenatural de Deus e seguir na direção que Deus aponta, seguir na direção que Deus mandar. Não fique parado, pasmado, desanimado, amedrontado, porque isso é derrota, para atravessarmos vitoriosamente. Basta que confiemos nele, aquietemos o coração e sigamos em frente. O caminho na direção que Deus apontar. E aí, o que vai acontecer? Nós seremos surpreendidos por Deus. Como eles foram surpreendidos. À medida que eles foram entrando no mar, Deus foi surpreendendo. As águas foram abrindo, eu imagino aquela experiência, e eles passando no mar. Deus surpreende os que confiam nele e andam na direção que ele aponta. Deus surpreende os que confiam nele e seguem na direção que ele aponta. Não é dos fortes a vitória. A vitória também não é dos sortudos e nem dos que correm melhor, mas a vitória é daquele que atrás de si tem um Deus soberano, forte, poderoso e amoroso. Amém? Forte, a vitória não é do forte, a vitória não é do sortudo, a vitória não é do poderoso, a vitória não é dos que correm melhor, mas a vitória é daqueles que atrás de si tem um Deus soberano, forte, poderoso e amoroso e se submete aos planos de Deus. Amém? Então, quando aquele povo se submete ao plano de Deus, olha para frente, toda ameaça do inimigo, tudo fica para trás. Deus entra em ação, Deus intervém e eles atravessam vitoriosamente. E muitas vezes, para atravessarmos 2015, Deus vai agir, Deus vai intervir. Porque se Deus não intervir, nós não teremos como atravessar. Mas se você confiar em Deus, terão momentos que Deus vai intervir. Deus vai agir poderosamente. Deus vai agir sobrenaturalmente, porque nosso Deus é soberano. Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é amoroso. Então tenha fé e coragem para agir conforme a sua vontade. Tenha fé e coragem para agir de acordo com a vontade de Deus. E até os mares poderão se abrir diante de você.
Que Deus nos abençoe. E que esse Deus que abre mares é o mesmo Deus que enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E todos aqueles que convocam a sua confiança no Senhor Jesus terão uma vida eterna no céu. Se você quer ter uma vida eterna no céu com esse Deus, Ele não quer que você tenha uma vida apenas com Ele aqui. Esse Deus que abre mares, Ele quer que nós tenhamos também uma vida com Ele na eternidade. E para ter uma vida com Ele na eternidade, nós precisamos reconhecer Jesus Cristo, esse Deus que abre mares, é o mesmo Deus que enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se você está aqui nesta noite, e você hoje ouviu sobre esse ato poderoso, maravilhoso desse Deus, esse Deus poderoso, esse Deus que age na história, esse Deus que age na natureza, esse Deus que age acima da história e acima da natureza, esse Deus poderoso enviou o seu Filho ao mundo. E esse Filho dele morreu na cruz em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna com Ele. Se você quer viver eternamente no céu com esse Deus, renda-se a Ele nessa noite, como Senhor e Salvador. Receba-o como seu guia, como aquele que vai fazer com que o Espírito Santo habite em você. E agora não é mais aquela nuvem e nem mais também aquela fonte. Agora é o Espírito Santo habitando em nossas vidas, nos guiando, nos orientando. E apesar de sermos quem somos, jamais Ele nos deixará. Jamais Ele nos deixará. Estará conosco.